Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Histórias Bíblicas. Hoje trago algo realmente fascinante. Já pararam para pensar em como foi a infância de Jesus? É verdade que conhecemos bem sua fase adulta e seus milagres. Mas existe um período pouco explorado, rodeado de mistérios e eventos sobrenaturais, os feitos que ele realizou ainda criança. Imagine um menino capaz de dar vida a pássaros de barro ou até mesmo trazer de volta crianças que haviam falecido. Histórias surpreendentes, guardadas em textos antigos, que nos fazem repensar tudo o que sabíamos sobre a trajetória de Jesus. Você pode estar se perguntando: por que não ouvimos falar desses milagres nos evangelhos que conhecemos? O que mais foi deixado de fora? Prepare-se para embarcar em uma jornada ao passado, descobrindo 10 milagres da infância de Jesus que poucos conhecem. Cada novo relato vai mexer com a sua imaginação e, garanto, você não vai conseguir parar de assistir até o último minuto. É uma oportunidade incrível de conhecer mais sobre a natureza divina que já se manifestava em Jesus desde muito jovem. Antes de começarmos essa aventura, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Vamos juntos desvendar relatos bíblicos pouco conhecidos e mergulhar em segredos que atravessaram séculos. Tenho certeza de que você vai adorar conhecer cada detalhe desses eventos extraordinários. Milagre 1: modelar pássaros de barro e dar-lhes vida. Há um relato intrigante que descreve Jesus, quando tinha por volta de 5 anos, divertindo-se à beira de um riacho em pleno sábado. Com paciência e criatividade, ele modelou 12 pássaros de barro, chamando a atenção das outras crianças que estavam ali. Então, num gesto simples, soprou sobre as pequenas esculturas, dando-lhes vida. Em poucos instantes, os pássaros alçaram voo, enchendo o ar com seus cantos alegres. Alguns adultos, ao perceberem a cena, ficaram incomodados, pois consideravam aquilo uma forma de trabalho em um dia sagrado. No entanto, sua indignação logo se transformou em espanto ao testemunhar um sinal tão extraordinário. De acordo com o Evangelho da infância de Tomás, capítulo 2, essa passagem demonstra o poder divino de Jesus desde a infância, revelando uma capacidade criativa que ecoa a própria criação divina. Embora esse milagre não apareça nos evangelhos que conhecemos, ele serve como um lembrete de que, mesmo menino, Jesus já manifestava traços de sua natureza sagrada e criadora. Milagre 2: secar uma piscina de água. Em certa ocasião, Jesus se divertia próximo a um riacho, construindo pequenas piscinas de barro para armazenar a água. Ele demonstrava habilidade ao moldar cada detalhe, encantando quem passasse por perto. Porém, o menino, movido por mau humor, decidiu destruir tudo, espalhando aí a água e o barro. Ao presenciar a ação, Jesus pronunciou uma única palavra e imediatamente a água sumiu, deixando as piscinas completamente secas. Esse relato, presente no Evangelho da infância de Tomás, capítulo 3, evidencia o poder extraordinário de Jesus, mesmo sendo uma criança. Além de controlar a natureza, ele mostrou que não aceitava injustiças sem reação, transformando um simples momento de brincadeira em um acontecimento marcante. Esse milagre também nos lembra que Jesus
sempre foi capaz de utilizar sua autoridade divina para ensinar lições valiosas sobre respeito e empatia, mesmo nos detalhes mais simples do dia a dia. Milagre 3. Reviver uma planta murcha. Certa vez, durante uma de suas caminhadas pelos arredores da aldeia, Jesus se deparou com uma planta completamente seca, sem qualquer sinal de vida. O cenário chamava a atenção pelas folhas amareladas e caídas, dando a entender que aquela planta não sobreviveria por muito tempo. Sentindo compaixão, Jesus se aproximou lentamente, estendeu a mão e, em um gesto simples, tocou o caule ressequido. Enquanto as pessoas ao seu redor observavam, intrigadas, Jesus pronunciou algumas palavras. Em questão de segundos, a planta começou a ganhar uma coloração mais viva. Suas folhas foram se erguendo até exibir um verde intenso. Foi um momento de grande admiração para todos que presenciaram a cena, pois não se tratava apenas de um simples gesto de bondade, mas de uma demonstração clara de seu poder de restaurar o que estava perdido. Embora esse relato seja encontrado em textos não reconhecidos oficialmente como parte dos evangelhos tradicionais, ele reflete a mensagem universal de renovação que Jesus transmitiria em sua vida adulta. Desde criança, ele já manifestava a capacidade de dar esperança onde havia desolação, mostrando que a presença divina pode reverter até mesmo as situações mais desesperadoras. Esse milagre também serve como um lembrete simbólico de que, em meio às dificuldades, existe a possibilidade de um recomeço, e que a fé pode trazer vida onde antes havia apenas seca e tristeza. Milagre 4. Curar um menino picado por serpente. Em outro dia, Jesus e seus amigos brincavam em um campo repleto de vegetação e pequenos animais. Tudo corria bem, até que um de seus companheiros, distraído, acabou pisando em uma cobra venenosa que o atacou imediatamente. A criança começou a sentir uma dor excruciante e os presentes temeram pelo pior, pois sabiam quão perigosas eram as serpentes naquela região. Jesus, ao ouvir os gritos de agonia do amigo, correu em sua direção sem titubear. Observando o local da picada, onde já se notava um inchaço preocupante, ele tocou suavemente a ferida e elevou uma oração fervorosa, como se falasse com uma força invisível que regia o universo. Em poucos instantes, o veneno cessou sua propagação e o menino recuperou as cores do rosto, respirando aliviado. Esse acontecimento, mencionado no Evangelho da Infância de Tomás, capítulo 16, não só surpreendeu as crianças que estavam ali, mas também os adultos que ficaram sabendo do episódio. Já nessa idade, Jesus demonstrava a compaixão e o poder de cura que o caracterizariam por toda a sua missão terrena. Para além de uma simples cura física, esse milagre nos revela um Jesus que responde com prontidão diante do sofrimento, disposto a proteger quem recorre à sua ajuda. Foi uma pequena amostra do grande número de curas que ele realizaria no futuro, inspirando fé e esperança em todos ao seu redor. Milagre 5. Trazer de volta à vida um menino que caiu do telhado. Em um dia comum na pacata aldeia, as crianças se divertiam sobre os telhados das casas, brincando de correr e explorar os cantos mais altos. Num piscar de olhos, porém, a alegria deu lugar ao desespero. Um dos meninos escorregou,
perdeu o equilíbrio e despencou de uma altura considerável. O impacto foi tão forte que todos ao redor temeram pelo pior. A família do garoto se aproximou às pressas e se deparou com a criança desacordada. Em meio ao choro e à tristeza, Jesus, ainda muito jovem, sentiu um profundo senso de compaixão. Determinado a ajudar, ele se ajoelhou ao lado do menino, segurou com cuidado uma de suas mãos e, com uma voz firme, ordenou que o menino voltasse à vida. Para surpresa geral, o garoto começou a respirar novamente e abriu os olhos, como se tivesse simplesmente despertado de um sono profundo. O alívio e a alegria tomaram conta dos pais e de todos os que presenciaram o milagre. Mesmo tão jovem, Jesus demonstrava autoridade sobre a vida e a morte, um prenúncio das grandes obras que ele realizaria ao longo de seu ministério, incluindo a ressurreição de Lázaro. Esse episódio reforça o poder divino presente em Jesus desde a infância. Lembrando que onde ele está, sempre há a possibilidade de renovação, consolo e a restauração da esperança. Milagre 6. Curar um homem ferido por um machado. Em uma humilde oficina de carpintaria, um trabalhador experiente sustentava sua família construindo e consertando móveis. Certo dia, ao manusear um machado, ele se distraiu por um instante e acabou ferindo gravemente o pé. A profundidade do corte indicava que o ferimento poderia deixar sequelas permanentes ou até mesmo infeccionar, causando ainda mais problemas. Ao tomar conhecimento do que acontecera, Jesus não hesitou em prestar socorro. Com serenidade, aproximou-se do homem, examinou a lesão e tocou delicadamente o local atingido, enquanto orava em voz baixa. Os presentes, entre curiosos e aflitos, observaram cada movimento. Em instantes, a ferida foi se fechando de forma surpreendente, até que não restou sinal algum do corte. O carpinteiro se levantou, testou o pé e, para sua própria surpresa, não sentiu dor ou dificuldade em caminhar. Esse episódio deixou a comunidade admirada e ainda mais convencida de que havia algo extraordinário na figura de Jesus. Mesmo em situações do dia a dia, ele revelava seu poder e atenção às dores humanas, curando e trazendo conforto. Esse milagre reforça a crença de que nenhuma situação é simples demais para o olhar compassivo de Jesus, que se importa tanto com grandes tragédias quanto com dificuldades rotineiras. Milagre 7. Ressuscitar um menino de uma aldeia vizinha. Em um vilarejo próximo, a população foi tomada pelo pânico diante de uma doença contagiosa que avançava sem piedade, especialmente entre as crianças. Em meio ao temor geral, um menino acabou sucumbindo à enfermidade, fazendo a dor tomar conta da casa de sua família. Os pais, inconsoláveis, receberam o apoio de toda a aldeia, mas nada parecia amenizar a perda. Quando Jesus soube do ocorrido, imediatamente se deslocou até a casa onde o corpo do menino repousava. Comovido pela tristeza que pairava no ar, ele se ajoelhou ao lado da criança, tomou sua mão fria e ergueu uma oração profunda. As pessoas ao redor observavam em silêncio, com a esperança hesitante de que algo pudesse acontecer. Para o espanto de todos, o menino abriu os olhos e voltou a respirar.
como se despertasse de um sono profundo. Em meio a lágrimas de alegria e gratidão, a família abraçou a criança, percebendo que sua dor havia se transformado em um milagre sem precedentes. Esse ato maravilhoso, encontrado em textos não canônicos, antecipa o poder que Jesus demonstraria ao longo de toda a sua vida: vencer a morte e conceder alívio aos aflitos. A notícia correu rapidamente, despertando admiração e fé até mesmo em pessoas que antes duvidavam, pois não havia explicação racional para o que presenciaram. Com esse milagre, Jesus mostrou, mais uma vez, que nada é impossível diante de uma fé sólida e de um coração sincero. Milagre 8. Restaurar a vista a um menino cego. Em outra localidade, havia um garoto que nascera sem enxergar. Ele conhecia o mundo apenas pelos sons, cheiros e toques, sem nunca ter contemplado as cores e formas à sua volta. Apesar do carinho da família, o menino sonhava em poder ver o rosto de seus pais, os pássaros no céu e as flores nos campos. Certo dia, Jesus passou pela região e, ao avistar o garoto, sentiu profunda compaixão por sua condição. Conversou com a família e, cheio de ternura, colocou as mãos sobre os olhos do menino, proferindo palavras de cura e esperança. Quase que instantaneamente, o garoto começou a piscar e a enxergar as primeiras imagens de sua vida. Diante daquela nova realidade, ele mal podia conter a emoção. Reconhecia a luz do sol, o sorriso dos familiares e cada detalhe que antes só imaginava. Esse milagre, mencionado em textos antigos, reflete a capacidade de Jesus de trazer clareza e compreensão, tanto no sentido físico quanto espiritual. A cena do menino cego que passa a enxergar ilustra simbolicamente a luz que Cristo representa, capaz de dissipar a escuridão e abrir caminhos de entendimento. Para o povo daquela aldeia, foi um sinal inconfundível de que Jesus tinha uma missão maior do que qualquer um poderia supor, e que seu amor se estendia especialmente aos que viviam na escuridão do sofrimento e da desesperança. Milagre 9. Livrar seu irmão Tiago do veneno de uma cobra. Em um dia de brincadeiras ao ar livre, Tiago, irmão de Jesus, foi surpreendido por uma cobra peçonhenta que o picou. O veneno se espalhou rapidamente, deixando Tiago em estado crítico. Alarmado, Jesus correu em direção ao irmão, agarrou sua mão e fez uma oração intensa. Em seguida, como se tivesse autoridade sobre a própria natureza, removeu todo o veneno, salvando a vida de Tiago na hora. Esse acontecimento mostra o cuidado de Jesus, até mesmo dentro de sua própria família, ressaltando sua compaixão e poder divino. Aqueles que testemunharam a cena ficaram impressionados com a rapidez da cura e perceberam que, apesar de jovem, Jesus tinha uma força extraordinária, pronta a proteger quem amava. Para Tiago, essa experiência se tornou uma prova viva de que o amor e a autoridade de Jesus podiam vencer qualquer ameaça. Milagre 10. Ressuscitar um menino tomado pela raiva. Em outra ocasião, um garoto da vizinhança se deixou dominar pela fúria durante uma simples brincadeira e acabou agredindo Jesus de forma inesperada. Sem explicação aparente, o menino desabou no chão, morto naquele instante. A mãe, em desespero, ajoelhou-se aos pés de Jesus, suplicando que ele restaurasse a vida de seu filho. Movido pela dor daquela mãe e reconhecendo o arrependimento que tomava conta dela, Jesus se aproximou do corpo, pronunciou palavras de autoridade e trouxe o menino de volta à vida. Esse episódio ressalta não apenas o poder de Jesus sobre a morte, mas também sua misericórdia e disposição para perdoar. Numa cena de profunda comoção, as pessoas da aldeia entenderam que, onde existe compaixão genuína, há sempre a chance de recomeçar. Esses relatos sobre os milagres de Jesus na infância
vem, em grande parte, de textos conhecidos como evangelhos apócrifos, escritos antigos que não foram incluídos no Novo Testamento oficial. Embora não sejam adotados pela maioria das tradições cristãs como documentos inspirados, eles oferecem uma visão envolvente da curiosidade das primeiras comunidades cristãs sobre a natureza divina de Jesus desde criança. Nos evangelhos aceitos no cânone, especialmente em Mateus e Lucas, encontramos poucos detalhes sobre essa fase da vida de Jesus. Mateus 2 narra a visita dos magos e a fuga para o Egito, enquanto Lucas 2:14 a 40 aborda o nascimento em Belém, a apresentação no templo e, mais adiante, a história de Jesus aos 12 anos, surpreendendo os mestres em Jerusalém, Lucas 2, 41-52. Fora esses trechos, há um grande silêncio sobre os anos iniciais de Jesus, o que abriu espaço para os relatos apócrifos, onde surgem histórias recheadas de eventos milagrosos. Chegamos ao fim dessa jornada pelos chamados milagres esquecidos da infância de Jesus. É fascinante imaginar como, desde muito jovem, ele já demonstrava um poder que escapava à compreensão comum. Seja protegendo seu irmão, curando pessoas feridas ou até ressuscitando quem havia morrido, fica claro que sua compaixão e autoridade divina sempre andavam lado a lado. Mas essa exploração é só o começo. Existem muitos outros mistérios e histórias surpreendentes que ainda não abordamos. Se você quer continuar descobrindo episódios incríveis e pouco conhecidos da história bíblica, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Assim, você será notificado sempre que trouxermos novos conteúdos que desafiam o que acreditamos saber. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fique ligado, pois toda semana trazemos novos relatos capazes de despertar sua imaginação e expandir sua compreensão sobre as Escrituras. Até a próxima. E lembre-se, onde há curiosidade, sempre há mais a ser revelado.